Sempre pensei que o barulho de São Paulo abafaria a minha dor, mas ele apenas a empurrava mais fundo. Quando eu tinha 15 anos, uma ligação telefônica rompeu a vida que eu conhecia. Um acidente na rodovia dos Bandeirantes, 2 sobrenomes no boletim e um silêncio em que as paredes do nosso apartamento em Campo Belo se tornaram estranhas. Tia Margarida e tio Roberto me levaram como quem leva uma caixa de louça depois de uma mudança. A casa deles, na Muoca, cheirava a café moído e à distância. Nas paredes, santos pendurados, mas eu não sentia ali nenhuma bênção, apenas o frio das lajotas sob os pés descalços e o sussurro de portas se fechando. Cresci rápido, como se me tivessem colocado num vaso estreito e me forçado a crescer para cima, sem abrir as raízes. Aos 19 anos, já conhecia o preço do silêncio e a habilidade de ser invisível. À noite, penteava meus cabelos longos e lisos olhando pelas janelas para os prédios vizinhos, onde as pessoas riam e discutiam. Na nossa casa, as risadas eram raras, mas as contas, frequentes. Os murmúrios das conversas noturnas, atrás da divisória fina, me deixavam insone. As palavras se juntaram em sentido no dia em que me chamaram à sala de jantar e, num tom seco, anunciaram uma decisão na qual minha voz não tinha espaço. O nome que eu vi, eu já tinha visto nas notícias e nas fachadas dos arranha-céus da Faria Lima. Ricardo Mendonça, 49 anos, mão firme nos negócios, capas de revistas de negócios, noites beneficentes nos jardins. Para mim, não era apenas um nome distante, era uma sentença. Na minha cabeça, o som da idade batia como martelo. Na garganta, um pânico claro e direto. Eu havia sido vendida, transformada em ponte entre um buraco de dívidas e um império. Eu não sabia negociar, e de qualquer forma, o produto era eu. No dia do casamento, o céu sobre o Itaim Bibi estava claro, mas para mim o ar parecia viscoso, quase opaco. Na igreja do paraíso, repeti as palavras decoradas e pensei na minha mãe, que posicionava o cavalete diante da janela onde a luz era mais honesta. Assinei papéis diante de homens de terno escuro e senti meu coração perder o ritmo habitual. Na recepção, no Casa Fazano, a música soava uniforme, como o farfalhar de tecidos caros. Sentei ao lado de um homem sobre quem sabia tudo e nada, e naquele desfile de luxo encantado não cabia o meu cansaço. Quando a limusine virou para os portões da mansão no Morumbi, percebi o tamanho da vida na qual me colocaram sem minha permissão. O mármore brulhava, a iluminação das escadas lembrava uma pista de pouso, e eu queria apenas me esconder num canto e deixar de existir. Temia que a primeira noite fosse a continuação do contrato, transformando-me em objeto. Caminhei até o quarto como quem vai a uma praia gelada, esperando que a onda me cobrisse. Mas a onda não veio. Em seu lugar, veio um silêncio breve, contido, e uma distância inesperadamente respeitosa. Disseram que era tarde e que eu deveria descansar, mas disseram sem ordem, deixando-me um espaço que eu nem tive tempo de pedir. Sentei na beira da cama e ouvi as luzes se apagarem nos corredores. Minha respiração se prendia nas costelas como o vestido preso no zíper, e os pensamentos giravam em círculos. Parecia que as paredes se fechavam. Então percebi. No sofá, junto à janela, alguém tinha colocado um cobertor e um travesseiro. A porta pesada se fechou novamente e a casa, tão imensa, deixou de parecer ameaçadora. Deitei sem me despir e, pela primeira vez em muito tempo, adormeci sem sonhos. Dentro de mim, onde morava uma ansiedade constante, surgiu uma pequena ilha morna de esperança inexplicável. De manhã, a casa cheirava a pão de queijo fresco e suco de laranja. No escritório, sobre a mesa de madeira avermelhada, havia papéis e, ao lado, um arranjo cuidadoso de lírios e rosas brancas. Não sabia para quem eram. Eu estava acostumada a não ser lembrada em detalhes assim. Segurei uma flor e senti que minhas mãos pararam de tremer. Meu novo mundo ainda era estranho, mas nele já havia pelo menos um canto macio onde eu podia sentar e simplesmente respirar. Ainda me via como prisioneira das circunstâncias, mas naquela primeira noite havia um desmentido sutil para os meus medos. Nem tudo seria como eu imaginara na minha aflição. Esse pensamento era fino como um fio, mas já puxava em direção a uma vida onde eu não precisaria ser objeto. Eu estava acostumada a medir os dias pela correria nas escadas e pela sombra das decisões alheias. Na mansão, o tempo pingava de outra forma, em gotas grossas,
como a chuva no vidro durante as tempestades de verão. Eu acordava antes da cidade lá fora, por trás dos muros do Morumbi, e caminhava por corredores que ainda não conhecia. A casa me respondia com o farfalhar das cortinas de seda, o cheiro da madeira polida e o som constante dos condicionadores de ar. Nesse silêncio, pela primeira vez em muitos anos, surgiu a possibilidade de ouvir meus próprios pensamentos. Notei que ninguém me apressava. Tratavam-me como pessoa, não como obrigação. Demorei a acreditar nessa sensação, testando-a de dia e de noite. No café da manhã, preparavam exatamente o que eu costumava comer, como se alguém tivesse estudado meus hábitos com mais cuidado do que se estuda um relatório. No jardim, onde as plantas ficavam alinhadas em fileiras rigorosas, encontrei um lugar de onde se via um pedaço de céu que lembrava o ar aberto da minha infância. O mordomo falava pouco, como quem sabe guardar segredos. Eu estava aprendendo a confiar nas pequenas rotinas, porque ainda não conseguia confiar em algo maior. Um dia, fui parar num escritório na Faria Lima. Vidro, luz, vista para o Rio Pinheiros, fachadas iguais de torres onde qualquer pessoa parece pequena. Mostraram-me a sala onde se tomam decisões que mudam vidas. Fiquei à janela, com o medo e a curiosidade brigando dentro de mim. Ainda segurava a imagem antiga do homem com quem me casaram, distante, rígido, intimidador. Mas cada dia vivido deixava novas fissuras nessa imagem. Elas se juntavam numa constatação. O homem e a lenda não eram a mesma coisa. À noite, quando a luz suave da sala de jantar caía sobre a toalha branca sem ostentação, contei pela primeira vez sobre meus pais a alguém que não fosse eu mesma. Disse os nomes como quem tira placas de portas na memória. Minha mãe me ensinava a misturar tintas na paleta e a recuar um passo para ver o quadro por inteiro. Meu pai adorava histórias de navegadores e conseguia me devolver o fôlego só com a presença. Contei em voz alta como é perder e continuar viva. E percebi que minhas palavras não se perdiam no vazio. Escutavam-me sem formalidade nem obrigação. Em resposta, ouvi uma história alheia, também dura e pesada, em que o sucesso era uma forma invertida de solidão. Vi como disciplina e controle podem ser apenas uma represa segurando água que sempre procura uma saída. E pela primeira vez, considerei que nosso casamento poderia ser mais do que um remendo áspero no tecido da minha vida. Talvez uma chance de redesenhar o padrão. Naquela confissão que eu vi, não havia desculpas nem vaidade, apenas o cansaço de alguém que acreditou por tempo demais que o amor era fraqueza que atrapalhava o crescimento. Comecei a notar detalhes que não combinavam com o retrato de predador. Livros em português clássico que apareciam sem anúncio, um cobertor macio sobre a poltrona da biblioteca, um bilhete com o endereço de uma pequena galeria na Vila Madalena, onde num sábado pude ver obras de jovens artistas sem me sentir deslocada. Paciência que não cobrava preço. Distância que respeitava o meu corpo e meu medo. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e ouvia o som lento de páginas sendo viradas em outro cômodo. Era mais fácil respirar só por saber que havia alguém acordado por perto, sem invadir minha escuridão. Uma vez, a memória me atingiu com tanta força que quase recuei diante do próprio reflexo no espelho. Ouvi de novo o som metálico e um grito que nunca cheguei a terminar. Meu corpo reagiu antes da mente. Levei tempo para voltar ao presente. Quando me trouxeram um chá quente de hortelã com camomila, percebi que sabiam um pouco mais sobre mim do que parecia, e usavam exatamente as palavras e gestos que ajudavam. Não houve perguntas, nem abraços sufocantes, nem pressa. Houve presença, e nessa presença o meu medo não foi tratado como capricho. Dentro de mim, algo se moveu. Deixei de me sentir um objeto de negociação e voltei a sentir o peso do meu próprio nome. Esse nome, Sofia Martins, pela primeira vez em muitos anos, não era só uma assinatura estranha em documentos, mas uma voz que agora era ouvida. Ainda não chamava isso de confiança, mas já podia admitir, eu não estava mais sozinha na sala gelada. O sono não veio de imediato. Naquela noite, a lua demorou mais para deixar o Morumbi e sua luz cortava o quarto em retângulos pálidos. Dormi aos solavancos e acordei de repente, como se tivesse sido empurrada de volta à superfície.
A pele estava úmida, o ar espesso, e no peito agitava-se um mar antigo de sons impossíveis de esquecer. Sentei-me, com as mãos presas nos lençóis e tentei respirar de forma ritmada, como aprendi num curso gratuito de controle da ansiedade, ao qual ia escondida de tia e tio. O quarto estava em silêncio, mas não era um silêncio opressor. Era um lembrete de que eu estava segura, embora meu corpo ainda não tivesse acreditado. Ouvi passos e não senti medo. Na porta, surgiu uma silhueta familiar como as linhas do jardim quando se caminha nele todos os dias. A presença era quente, não invasiva, cuidadosa. Ao meu lado, na beira da cama, uma mão que não trazia ordens, só uma pergunta. Assenti sem palavras, e isso bastou. Contei sobre que tinha voltado, os gritos, os clarões, sobre como o pior às vezes chega quando parece que já passou. Não tentaram me curar com palavras, ofereceram-me apoio, uma respiração na qual eu podia encaixar a minha, um ombro onde eu podia apoiar a cabeça, um silêncio no qual a vulnerabilidade não era vergonha. O tempo voltou a pingar, mas agora de forma lenta e constante. Senti meu coração deixar o modo de alerta. Naquela simplicidade não havia nada de contrato e tudo de humano. Entendi que dentro de mim um nó começava a se desfazer. Medo e gratidão, desconfiança e um calor estranho deixavam de brigar, cedendo espaço a uma decisão. Dei um passo em direção a ele. Não porque devia, não porque era esperado na noite de núpcias ou no terceiro dia de casamento, mas porque pela primeira vez quis pertencer não à circunstância, mas à pessoa. Permiti-me apegar ao cheiro de cedro na pele, ao peso da mão nas minhas costas, à cadência do pulso sob meus dedos. Meu beijo foi tímido, como o primeiro fôlego depois de muito tempo sem ar, mas já sem pânico. Eu sabia que não seria apressada, e ainda assim, para minha surpresa, havia em mim uma prontidão que eu não imaginava encontrar. A noite continuou diferente. Fomos atentos às pausas e ao ritmo, como quem aprende a ouvir a música que toca entre as notas. Descobri como força e cuidado podem conviver e como o desejo não anula o respeito. Meu corpo não foi um campo de batalha pelo direito de posse. Tornou-se um espaço de confiança, onde cada toque pedia permissão e recebia a resposta. Eu me abria devagar, como janela deixando entrar o ar da manhã. Não tive medo de ser bonita e viva, não tive medo de ser desejada. Quando tudo se acalmou e a respiração ficou leve, fiquei deitada ouvindo os sons da grande casa. Ela deixou de parecer um museu de conquistas e passou a se assemelhar a um lugar onde se pode cultivar algo próprio. Pensei que naquela intimidade não havia nada que pudesse ser convertido em números frios. Nenhum patrimônio valia a sensação simples de não ser usada. Percebi. A escolha daquela noite não era uma reviravolta espetacular, mas a soma de pequenos movimentos que vinham acontecendo em mim e finalmente se alinharam. A manhã trouxe luz e normalidade. Acordei cedo e fui até a cozinha em silêncio. Na mesa, alguém havia deixado um bilhete sem palavras, apenas um pequeno ramo de jasmim numa tigela de vidro. Sorri de um jeito que não lembrava há tempos, como se finalmente reconhecesse meu próprio rosto. O mundo lá fora se preparava para mais um dia de negócios e congestionamentos. Eu me preparava para mais um dia em que não precisaria justificar meu direito à ternura. Por dentro estava calma. Essa calma não apagava o passado, nem curava de uma vez todas as feridas, mas prometia que na minha história agora havia outro protagonista além da dor. E pela primeira vez, esse protagonista era eu. Nunca fui mulher de grandes palcos. Sempre preferi os bastidores, a posição segura onde se observa sem ser observada. Mas naquela manhã, ao atravessar o hall envidraçado de um dos prédios mais imponentes da Faria Lima, percebi que todos os meus passos ecoavam de forma diferente. Havia uma expectativa no ar, um clima que misturava a formalidade e nervosismo. O auditório estava lotado,
Investidores de terno impecável, executivos com seus laptops abertos, jornalistas com câmeras a postos. O evento anual da empresa de Ricardo não era apenas uma reunião de resultados, era uma vitrine de poder. Eu não estava ali como acompanhante de luxo ou como sombra discreta. Ele mesmo tinha insistido que eu fosse, dizendo que queria compartilhar aquele momento comigo. No começo achei que fosse apenas uma formalidade, ou até uma forma de me agradar, mas à medida que me sentei na segunda fileira e vi as luzes incidirem sobre o palco, senti que havia algo mais por trás do convite. Ricardo subiu ao púlpito com a postura que eu conhecia tão bem, firme, controlada, com cada gesto medido. Começou a falar de números, de crescimento, de projeções para os próximos anos. Eu acompanhava de longe, tentando não chamar atenção, mas percebia que, vez ou outra, seus olhos me procuravam. Era rápido, quase imperceptível, mas suficiente para me lembrar que eu estava ali por um motivo. Depois de quase 40 minutos de apresentação, ele fez uma pausa. O silêncio no auditório foi absoluto. Ricardo fechou o laptop, respirou fundo e mudou o tom de voz. Agradeceu à equipe, aos parceiros de negócios, aos acionistas presentes e então, para minha surpresa, pronunciou o meu nome, não como esposa, não como a senhora de, mas como alguém que, segundo ele, sustentou a base de tudo com coragem, paciência e visão. Falou sobre como nos momentos mais difíceis eu mantive a calma que ele precisava para tomar decisões certas e disse, olhando diretamente para mim, que parte do que eles celebravam naquele dia era também fruto do meu apoio silencioso. Por alguns segundos fiquei sem reação. Senti o coração acelerar, as mãos suarem. Não estava acostumada a ser vista assim, não publicamente. Um aplauso espontâneo tomou conta da sala. Alguns rostos se viraram para mim, e eu retribuí com um sorriso contido, mas por dentro algo se mexia. Não era vaidade, era reconhecimento, algo que nunca recebi antes, nem mesmo de pessoas que um dia deveriam ter sido minha família. Quando o evento terminou, as pessoas vinham nos cumprimentar. Alguns investidores me apertavam a mão, dizendo que agora entendiam melhor quem era a força por trás do homem. Eu não sabia o que responder, então sorria e agradecia. No carro, de volta para casa, ficamos em silêncio por alguns minutos. Até que ele segurou minha mão e disse, sem me olhar, eu precisava que eles soubessem. Não era estratégia, era um gesto consciente de confiança. Aquele momento marcou o início de uma nova fase. Dias depois, descobrimos que a vida nos preparava a outro presente. Eu estava grávida. Não foi planejado, mas parecia fazer sentido, como se, depois de tantos anos tentando nos encontrar, o universo tivesse decidido nos dar uma nova chance, agora com algo que seria para sempre nosso. A notícia da gravidez chegou como um sopro inesperado de vento quente em pleno inverno paulistano. No início, confesso que o susto foi maior que a alegria. Eu sempre pensei que certas fases da vida já estavam atrás de mim, especialmente a de cuidar de um recém-nascido. Mas, à medida que as semanas passavam, a ideia de carregar dentro de mim algo que era parte de nós dois se transformou num sentimento difícil de descrever. Algo entre gratidão e uma serenidade profunda. Ricardo, por sua vez, reagiu de um jeito que me surpreendeu. Não houve aquela euforia barulhenta que se vê em comerciais de TV. Ele simplesmente me abraçou, ficou em silêncio por longos segundos e, quando se afastou, tinha um olhar tão sério e terno que quase me fez chorar. Disse apenas, vai ser diferente. Tudo vai ser diferente desta vez. Não entendi exatamente a que desta vez ele se referia, mas decidi não perguntar. Havia um peso e uma promessa naquelas palavras. Os meses seguintes foram um exercício de desacelerar. Eu, que sempre vivi no compasso acelerado de prazos, reuniões e preocupações, me vi contando os dias em ciclos de ultrassonografias, consultas e pequenas mudanças no corpo. Comecei a notar gestos que antes me passariam despercebidos. Ricardo chegando mais cedo do trabalho para jantar comigo, as mãos dele repousando sobre a minha barriga como quem tenta memorizar uma sensação,
e até a forma como ele se tornava impaciente quando eu insistia em continuar trabalhando horas demais. O 8º mês trouxe um misto de ansiedade e cansaço. As noites tornaram-se longas, não só pelo desconforto físico, mas também pela enxurrada de pensamentos. Eu me pegava imaginando o rosto do bebê, tentando adivinhar se herdaria os olhos escuros dele ou o meu sorriso. Ricardo, que raramente falava sobre sentimentos, começou a ler artigos sobre paternidade e até me mostrou um aplicativo que calculava o desenvolvimento semana a semana. Já tem o tamanho de uma manga, dizia ele, com um sorriso tímido, como se estivesse revelando um segredo. A madrugada do dia 15 de novembro começou com um incômodo estranho. Não era dor, mas um desconforto que não me deixava ficar na mesma posição. Quando levantei para beber água, senti a primeira contração verdadeira, aquela que o corpo reconhece instintivamente como um sinal de que algo está para acontecer. Acordei Ricardo, que ao perceber a seriedade no meu rosto não perdeu tempo. Pegou a mala já pronta e em menos de 15 minutos estávamos no carro a caminho do Hospital Albert Einstein. O trajeto foi silencioso, exceto pelo som ritmado da minha respiração. Olhei pela janela e vi a cidade ainda adormecida, com as luzes amareladas dos postes refletindo no asfalto úmido. Era estranho pensar que enquanto tudo parecia igual lá fora, a minha vida estava prestes a mudar para sempre. No hospital, a equipe nos recebeu com aquela calma treinada que mistura eficiência e acolhimento. As horas seguintes foram uma mistura de dor, espera e pequenos gestos que guardarei para sempre. A mão de Ricardo segurando a minha com força, o jeito como ele me ajudava a ajustar a respiração e o olhar fixo nos meus olhos, como se quisesse me emprestar coragem. Quando finalmente ouvi o choro agudo preencher a sala, algo dentro de mim se rearranjou. Não era apenas alívio. Era como se uma nova camada de sentido tivesse sido adicionada à minha existência. Ricardo, que com lágrimas nos olhos, algo raríssimo de se ver, beijou a minha testa e sussurrou: "Obrigado." Nos dias seguintes, já no quarto, percebi que algo sutil havia mudado entre nós. Não era mais apenas amor ou parceria. Era uma ternura silenciosa, feita de olhares cúmplices às 3 da manhã, de mãos se encontrando no berço, de um cuidado que dispensava palavras. E no fundo, eu sabia que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que agora incluía alguém que, sem saber, já nos unia mais do que qualquer promessa pudesse fazer. Em Angra dos Reis, o mar tinha o tom exato do alívio que eu não sabia mais pedir. A lancha cortava a água com cuidado e o nosso filho, com 3 meses, dormia no meu colo como se cada ondulação fosse um embalo antigo. O refúgio ficava numa enseada discreta, com uma varanda de madeira, rede esticada e o som das folhas de coqueiro riscando o teto nas tardes de vento. A rotina ali era simples: protetor solar esquecido sobre a mesa, toalhas secando no corrimão, mamadeiras esterilizadas ao lado de uma panela de arroz. A felicidade cabia em gestos mínimos, como medir a temperatura da água na curva do pulso antes do primeiro banho de mar dele, apenas os pés tocando a beira, rindo do susto e do frio. Eu me descobria menos no controle e mais presente. Ele aprendia que força também podia ser silêncio. Ajeitar a almofada de amamentação, trazer água na madrugada, organizar a bagunça antes que eu percebesse. Entre uma mamada e outra, o barulho dos grilos tornava a noite menos longa. O gerador zumbia baixo quando a chuva de fim de tarde caía pesada. O cheiro de sal grudava na pele como lembrança boa. A rede virava a fronteira de descanso. De um lado, o cansaço de meses intensos, do outro, a certeza tranquila de que desta vez nada me seria cobrado em troca do cuidado. Quando o sol baixava atrás das ilhas, eu caminhava até as pedras para olhar o horizonte. Pensava no quanto a minha vida tinha sido feita de corredores frios e decisões antecipadas, e no quanto agora eu podia respirar em tempos humanos. Não havia holofotes ali, apenas o barulho do remo do caseiro cortando a água, um peixe que saltava, a gargalhada curta de uma criança na casa vizinha. A sensação de pertencimento vinha sem anúncio: um café passado no coador de pano,
o corpo do bebê pesando nos braços, a mão que encontrava a minha sem precisar procurar. Voltamos para São Paulo com a pele mais leve e uma decisão que não estava escrita em lugar nenhum. O Morumbi, com sua escala de aeroporto, não combinava com o nosso tamanho de agora. Procuramos ruas com árvores e alturas de gente. Vila Madalena nos recebeu com ladeiras, azulejos hidráulicos, muros coloridos, feira de sábado com cheiro de manjericão e pão na chapa na padaria da esquina. A casa apareceu numa tarde de garoa, janelas de madeira, piso rangendo de história, um quintal pequeno com uma pitangueira e um espaço onde cabia um varal e um tapete de brincar. Pintamos o quarto do bebê com calma, deixamos o móbile de papel girar lentamente sobre o berço, guardamos livros numa estante baixa para que ele os alcançasse quando começasse a engatinhar. A luz das 4 da tarde entrava oblíqua pela janela da sala e desenhava no piso o contorno das plantas. Aprendi a reconhecer a vizinha pelo som dos passos no corredor e o flautim do rapaz que ensaiava chorinho no bar da outra esquina. Caminhava com o carrinho entre grafites que contavam histórias de quem resistiu e de quem recomeçou. A cidade, tão grande, parecia do tamanho da nossa rotina. O amor se assentou no cotidiano como roupa limpa no fundo da gaveta. Dividíamos listas de compras, tarefas de madrugada, cochilos no sofá. Ele trocava fraldas com destreza de quem praticou até acertar. Eu entregava responsabilidades sem a velha sensação de dívida. Às vezes um brigadeiro de colher nos salvava às 11 da noite. Às vezes bastava abrir a janela e ouvir a chuva bater nas telhas. Descobri que há ternuras que só existem quando ninguém está olhando. O copo d'água deixado ao lado da cama, as chaves na mesinha para que eu não as procure, a camiseta dobrada sobre a cadeira antes que o dia comece. A casa nova ensinou a nossa família a ter ritmo. De manhã, o cheiro de café e o de pão aquecido. Ao meio-dia, o feijão borbulhando devagar. Ao entardecer, brinquedos espalhados no tapete. À noite, silêncio partido pelo chiado da babá eletrônica. No quintal, as peças pequenas do bebê balançavam no varal, secando rápido quando o vento vinha do Sumaré. Eu sentia que o passado ainda morava em algum ponto do peito, mas já não mandava na casa. As paredes guardavam agora risos, passos apressados e músicas baixas, nada daquelas vozes que um dia me calaram. Em Angra, aprendi a descansar sem pedir licença. Na vila, aprendi a ficar. Entre uma maré e um quarteirão, o nosso amor encontrou jeito de ser comum sem ser menor. Deitou raízes em coisas repetidas, a ida à farmácia, o passeio na praça, o banho de sol do bebê no tapetinho, o varrer das folhas da pitangueira. Eu, que um dia fui levada por decisões alheias, percebi que conduzia minha vida com movimentos pequenos e firmes. A casa deixou de ser endereço e virou verbo. Ali eu era, ali nós éramos. O sol da manhã filtrava-se por entre as copas das árvores do Parque Ibirapuera, pintando o chão com manchas douradas que dançavam ao sabor do vento. O cheiro fresco de grama recém-cortada misturava-se ao aroma doce das pipocas que algum vendedor preparava não muito longe. As risadas dos meus filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 2, quebravam o silêncio suave do domingo, misturando-se ao som distante de músicos de rua e ao barulho ritmado das passadas de corredores que contornavam o lago. Estávamos ali para celebrar o aniversário de Ricardo. Nada grandioso, nenhuma festa cheia de formalidades, apenas nós 4. Um piquenique sobre uma toalha azul e branca, um bolo simples feito por mim, decorado com morangos frescos que as crianças insistiam em provar antes da hora. O mundo, por alguns instantes, parecia reduzir-se àquele pedaço de grama, aquela bolha de calma e pertencimento que havíamos construído juntos. Enquanto Ricardo ajudava nosso filho a soltar um pequeno barco de brinquedo na água, eu observava a cena com a sensação de estar assistindo a um filme que sempre sonhei viver. Lembrei-me dos dias em que tudo era incerteza, quando cada passo parecia frágil demais para sustentar o peso do futuro. Agora, o futuro estava ali,
correndo com pés pequenos e rindo com a boca cheia de bolo. Ricardo voltou para perto de mim, trazendo nas mãos um pacote pequeno. Sentei-me mais ereta, surpresa. Ele se ajoelhou, não como no dia em que me pediu em casamento, mas de forma leve, quase cúmplice, e colocou na minha mão um anel fino de ouro, simples e luminoso. Não é um presente qualquer, disse ele. É para que você nunca esqueça. Não importa onde estejamos, enquanto estivermos juntos, estaremos em casa. Segurei o anel e senti as lágrimas arderem. Não eram lágrimas de emoção explosiva, mas de uma gratidão silenciosa, daquela que se instala fundo e permanece. Coloquei o anel no dedo e, por um instante, tudo ao redor pareceu desacelerar. As crianças correndo, o vento brincando com meu cabelo, o riso dele. Ao final da tarde, voltamos para casa com o cheiro de sol na pele e as roupas levemente marcadas pela grama. Enquanto guardava a toalha e os restos do bolo, percebi que não precisávamos de nada mais além do que já tínhamos. Nenhuma prova externa, nenhuma validação. A vida que construímos era sólida e macia ao mesmo tempo, como um abraço que nunca se desfaz. E, no silêncio da noite, ao ouvir a respiração tranquila das crianças no quarto ao lado e sentir o calor de Ricardo ao meu lado, entendi com uma clareza quase física. Nós éramos, finalmente, o lar um do outro.